Muita gente tem me perguntado nas minhas palestras, nas minhas redes sociais, se essa questão dos impostos que eu falo, né, do Brasil ser um país que tributa excessivamente as pessoas mais pobres através dos impostos sobre bens e serviços e é um paraíso fiscal para as pessoas mais ricas, né? Por conta dos impostos de renda e dos impostos que pesam sobre os ganhos que as pessoas têm nas empresas, que os donos das empresas têm. E a pergunta das pessoas é a seguinte: se tivesse essa mudança que você tanto defende, né, de tributar mais as pessoas que são super ricas, donos de empresas, etc., e menos as pessoas que são pobres, isso não faria com que as pessoas tirassem o dinheiro do Brasil e demitissem um monte de gente? E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu ouço esse tipo de pergunta é como os donos, né, do capital, os donos das empresas, conseguem implantar uma coisa na cabeça das pessoas absolutamente esdrúxula, né, e sem lógica, e conseguem fazer com que as pessoas passem a tê-los como aliados ou pessoas queridas ou como salvadores da pátria, quando na verdade eles são os carrascos dessas pessoas, né? No Brasil a gente tem carrascos de estimação, porque as pessoas elas defendem os donos das empresas, os bancos, os donos do capital, às vezes sem saber que estão defendendo, sem perceber que essa grande miséria que a gente vive no Brasil, essa grande falta de recursos que a classe média tem, que as pessoas mais pobres têm, elas são por conta de uma acumulação absolutamente atípica das pessoas mais ricas, né, do Brasil. Ninguém no mundo tem uma acumulação tão grande de recursos como o 1% mais rico do Brasil. Eu volto a repetir, eu faço questão que as pessoas tenham sempre isso na cabeça: o 1% mais rico do Brasil é aquele que mais concentra a renda do mundo. Somos o país mais desigual do mundo. E aí a primeira resposta que eu tenho para as pessoas é o seguinte: não tenha medo da pessoa te demitir, etc., se isso mudar, porque ela já te demite. A sua situação já é ruim, a sua situação não vai piorar porque ela já é péssima comparada com o mundo inteiro. E agora tem dois motivos que você devia ter muito claros pelos quais ela não vai fazer isso, para você ter mais segurança de que você pode lutar por essa bandeira das pessoas mais pobres e da classe média pagarem menos impostos sobre os bens e serviços, e esses impostos serem maiores nas pessoas que ganham muito dinheiro, como é em qualquer lugar do mundo, tá? O Brasil que é diferente. A gente só fala para fazer a mesma coisa que acontece nos outros lugares do mundo. E dois motivos fariam com que o efeito seria o contrário. Essas pessoas teriam que contratar mais gente, investir mais em produção, se fosse assim, né? E o primeiro motivo é o seguinte: vamos pegar a questão dos dividendos, que eu tanto falo, né? No Brasil, as pessoas mais ricas, elas não pagam nenhum imposto sobre dividendos. Só tinham 4 países no mundo que faziam isso: o Brasil, a Eslováquia, o México e a Estônia, né? A Eslováquia e México passaram a tributar, hoje só o Brasil e a Estônia, sendo que a carga tributária da Estônia é maior do que a do Brasil para a renda, né? Então, o Brasil não tem imposto sobre dividendos. Vamos supor que uma empresa, tá? Se você somar o que ela paga dentro da empresa, os donos pagam dentro da empresa de impostos, mais o que ele paga fora, vamos supor que dê 40%. No Brasil é menos de 30%, mas vamos supor que seja 40%. E esses 40% eles podem estar de duas maneiras: cobrados 40% só dentro da empresa, ou cobrados, vamos supor, 20% dentro da empresa e 20% fora. Vamos supor que dê a mesma coisa, a conta não dá exatamente, né? Porque 20% de 80% é 16%, então não daria igual, mas vamos supor que desse a mesma coisa, tá? 40% cobrados dentro da empresa e 20% dentro e 20% fora da empresa. O que acontece? Quando você cobra só dentro da empresa, o dono da empresa, ele não tem incentivo nenhum a manter o dinheiro dentro da empresa. O incentivo dele é todo para quê? Para resgatar o dinheiro da empresa e mandar para a pessoa física, onde ele não vai pagar imposto nenhum mandando para a pessoa física. O dividendo é zero, né? O imposto sobre dividendo é zero. E aí ele pega, aplica aquele dinheiro e fica vivendo de juros. E aí vive por resto da vida ali de juros sem investir um centavo na produção. Se é 20% dentro da empresa e 20% fora da empresa, quando ele ganhou o dinheiro dentro da empresa, ele só pagou 20% de imposto. Falta pagar 20% ainda.
Ele sabe que enquanto ele não resgata, ele não tem que pagar. Então ele tem um incentivo a deixar o dinheiro dentro da empresa, produzindo, investindo em novas fábricas, investindo em novos produtos, investindo em pesquisa e tudo que você puder imaginar. Porque enquanto ele está investindo, ele não pagou os outros 20%. É por isso que no mundo inteiro as pessoas preferem dividir o imposto entre dentro da empresa e dividendos, para ter um incentivo real à produção. E isso é incentivo ao emprego. Quando você faz isso, pelo contrário, o cara ele tem que investir mais na produção, né? E o outro motivo é o seguinte: quando você tributa mais as pessoas mais ricas sobre a renda delas, né? Ela só tem um jeito de continuar sendo rica, investindo em produção. No Brasil, hoje em dia, as pessoas têm uma fórmula muito mais eficaz e com muito menos risco para ganhar dinheiro, que é não investir em nada, que é deixar o dinheiro rendendo. Dinheiro aplicado em título público, que é isso que quer dizer o dinheiro rendendo. Aí o dinheiro está aplicado em título público, esse título público paga juros e esses juros são pagos com o quê? Com os impostos que são arrecadados, principalmente dos bens e serviços dos mais pobres, nossa máquina de desigualdade. O dinheiro sai dos mais pobres, através dos impostos, vai para o governo, através dos juros, vai para o mais rico, que não trabalha nada, está com dinheiro só rendendo. Se você faz essa tributação, você está incentivando o cara a deixar de viver de rentismo, né? E passar a ter que empregar pessoas para poder produzir. Investir é isso. É você abrir mão da sua riqueza agora para criar mais riqueza. No Brasil não existe nenhum incentivo para criação de riqueza. E a última questão que as pessoas falam é a seguinte: aí vai todo mundo sair do Brasil, investir dinheiro fora do Brasil. Gente, percam esse medo completamente. Sabe por quê? Porque o rico do Brasil, e quando eu digo rico, é o muito rico, imitando o Gessé de Souza, né, que outro dia fez aquele bate-papo comigo. Quando eu falo rico, não estou falando de você que tem um Jeep Renegade, não. Estou falando dos Setubals, dos Gerdaus, desses caras que têm muito dinheiro. O super rico do Brasil, ele leva a vida mais fácil do planeta. E como que eu sei que ele leva a vida mais fácil do planeta? Porque ele é o que mais acumula riqueza do planeta. Se ele é o que mais acumula riqueza do planeta e não é o mais esperto do planeta, com certeza, é porque ele leva a vida mais moleza do planeta. E ele tenta te convencer que ele não leva essa vida moleza, porque ele sabe que se te convencer que ele não leva essa vida moleza, você vai ficar morrendo de medo, já está desempregado, já não ganha nada de dinheiro, já tem um salário mínimo de fome, etc. Mas você fica com medo de não sei como piorar, né? E é esse medo que ele põe na sua cabeça. Então, ele não vai sair daqui do Brasil de jeito nenhum. E se sair, esquece o seguinte: dinheiro é diferente de riqueza. Sempre põe isso na sua cabeça. Então esquece esse negócio, porque dinheiro é diferente de riqueza. Ele não vai sair do Brasil porque a riqueza está aqui no Brasil. A riqueza, o que é a riqueza? É o minério de ferro, é petróleo, são os campos para plantar trigo, plantar soja, para você poder ter gado, para você tirar leite, para tudo. A riqueza, isso é riqueza. Dinheiro você pode emitir 1 zilhão na Casa da Moeda que não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é a riqueza. E a riqueza está no Brasil. Então, se os ricos pensassem o seguinte: eu vou sair do Brasil porque lá fora eu vou ter uma vida mais fácil e vai ter mais riqueza para eu poder acumular. Não tem nem uma vida mais fácil, nem mais riqueza. As riquezas estão aqui. Então, se eles saírem, vão entrar outras pessoas para poder conseguir capturar essa riqueza que existe no Brasil. Então, não tenha esse medo. Completamente infundado. E comece a pensar: quando é que eu estou defendendo coisas que acabam me prejudicando, ou defendendo as pessoas que me prejudicam, tendo os meus carrascos de estimação? Isso vai fazer você repensar várias ideias que você tem hoje em dia. Vamos lutar por um país mais justo, que é melhor para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar aqui o canal do YouTube. Eu sempre digo o seguinte: se a gente tivesse aqui 5 milhões de pessoas assinando esse canal, a gente em um mês conseguia acabar com um monte de barbaridade que acontece no Brasil só pelo desconhecimento das pessoas. Nos bancos, então, em uma semana acabava, né? Então eu preciso de vocês para serem meus embaixadores, chamarem pessoas para compartilhar esse conhecimento e, através dele, do conhecimento, mudar a realidade do nosso país. Um abraço e até o próximo vídeo.